Hoje eu estou recebendo o André Marim, que é CEO da Crescimentum. A gente vai hoje conhecer um pouco da trajetória dele, conhecer o que é que eles estão fazendo. Eu já sei que a Crescimentum faz parte de uma holding internacional de outras empresas, o que também traz uma experiência muito legal no que diz respeito a estratégias de integração de negócios, M&A, estratégia de crescimento coordenado em rede. Então tem uma série de coisas legais aqui que a gente vai poder abordar e aprender um pouco a partir da vivência e da experiência do André. Te agradeço, André, pelo tempo para conversar comigo aqui. Passando a palavra para você, eu queria que você contasse, para quem não lhe conhece ainda, sua trajetória e o que é que vocês estão fazendo na Crescimento. Boa. Boa, Luiz. Primeiro, prazer em te reencontrar. Feliz demais, feliz com a oportunidade desse papo. A vida, às vezes, tem dessas surpresas agradáveis, né? Que bom te ver de volta. Cara, sobre a minha trajetória, né? Fazendo uma versão mais encurtada, eu sou engenheiro de formação, né? Engenheiro eletricista eletrônico, mas desde o começo da minha carreira já soube que eu iria para uma outra, me enveredar por outros caminhos. Sempre fui muito apaixonado por tecnologia, gostava de ver tecnologia aplicada nos negócios e muito cedo já fui para o caminho do empreendedorismo. Então, lá para 2013, 2014 foi quando eu fui fazer o meu primeiro empreendimento, trabalhando com tecnologia aportada dentro de um segmento de sharing economy, ainda muito recém-criado naquela época, com Airbnb, Ubers, enfim, e pude ter uma feliz experiência de alguns anos empreendendo, pude experimentar todos os sabores e os dissabores, né, de empreender, aquela montanha-russa que quem já passou sabe bem do que eu estou falando, uma jornada incrível. Tive um segundo empreendimento que também foi muito bacana. Esse depois eu fiz até um exit dele, a gente passou para frente com os meus sócios, então foi muito legal. E depois de viver esse lado empreendendo, passei aquele momento de reflexão justamente para saber qual que seria o passo que fizesse mais sentido com a minha expectativa de carreira, expectativa de ver o que vinha pela frente. Foi quando eu também me reconectei com um grande amigo meu, Renato Cury, que foi trainee comigo lá no meu início de carreira na Danone, que estava trabalhando numa empresa de educação corporativa, a Crescimento, e me fez um convite para passar um mês, para olhar o que eles estavam fazendo, para entender o que eu poderia aportar de tecnologia no mercado ou numa empresa que não tinha tanto tecnologia nas entranhas, né? Ainda uma herança muito tradicional de fazer educação. E, cara, para mim foi uma das grandes surpresas e alegrias. Pude me encontrar num segmento e num setor de negócio que me deixou apaixonado do momento um. Desde 2018, então, eu passo a fazer parte do time da Crescimento e comecei olhando dentro das entranhas da organização. Como um bom empreendedor, sempre fui muito com a habilidade de ser jogar com as duas pernas, vamos dizer assim. Então, eu olhava o financeiro, olhava operações, olhava o mercado, olhava a tecnologia, olhava o marketing. Então, conseguia aportar e contribuir muito para todos esses olhares. E foi muito legal ver, desde o início, a possibilidade de empreender dentro de uma organização. Algo que eu escutava falar do tal intraempreendedorismo, mas tinha experimentado muito pouco. E essa talvez fosse o meu grande receio quando eu comecei na Crescimento, passarinho de gaiola aberta, né? Então, olhei para dentro e falei, poxa, mas será que vai funcionar? Gosto mais do meu jeito, empreendi por 5 anos, será que vai funcionar bem? E tive toda a surpresa positiva de que sim, funcionou super legal, consegui ter toda a liberdade. Hoje é dos aspectos culturais que eu gosto mais de manter na Crescimento, essa capacidade da gente convidar as pessoas para de fato aportarem os seus estilos e fazer com que a gente cresça em outros patamares, né? E na Crescimento minha trajetória ela foi muito pouco linear, para ser honesto. Eu comecei olhando tecnologia para dentro de educação, em pouco tempo eu assumi a parte de operações da organização, porque eu via vários pontos de eficiência que poderiam ser melhorados. Quando eu me dei conta, eu estava assumindo o back-office como um todo, financeiro, administrativo, jurídico. No meio desse caminho, a gente fez uma transação em que eu capitaneei o M&A junto a um grupo internacional, que é o Grupo Cegos, do qual nós fazemos parte hoje, em 2019 para 2020. Em 2021 veio aquela famosa pandemia que deixou o mundo inteiro em frangalhos, e você pode imaginar o impacto que foi para o mercado de educação, para a nossa empresa, que éramos até então presencial, aglomerando pessoas para promover treinamento e desenvolvimento. Então, a gente literalmente teve que fazer um shift operacional de produto, de forma de fazer negócio, muito rapidamente para sobreviver. 2020 deu muito certo, foi um ano duro, mas a gente conseguiu sair do outro lado. Em 21 a gente colheu todos os benefícios de termos aprendido a operar no mercado mais digital, complementamos a nossa oferta do presencial,
Em 2022, fizemos uma aquisição aqui no Brasil para complementar o nosso portfólio, algo que a gente vai explorar daqui a pouco. E desde 2024, no comecinho do ano passado, eu assumo então a posição como CEO Brasil da Crescimento, com um mandato muito claro de fazer agora a gente navegar em novos horizontes, principalmente no mercado em que a gente tem mudanças em curso muito significativas, né? Não preciso nem falar do quanto que inteligência artificial está ressignificando e reinventando o nosso business model, o nosso mercado, a forma de consumir educação nas empresas. Cara, isso é muito legal porque, bom, eu voltando também um pouquinho na minha história, eu venho da educação, né? Então, minha primeira experiência profissional foi como professor e sempre que eu vejo soluções educacionais, me pega num lugar muito legal assim, porque além de ser um mercado que eu gosto muito, Uhum, enquanto mercado, enquanto possibilidade, mas eu sei das muitas dificuldades. Na época da pandemia, eu estava num grupo educacional, não na área educacional, meu papel, eu uhum, trabalhava com investimentos lá, mas eu vi o quanto o mercado de educação sofreu aí nesses últimos 5 anos, e como precisou se reinventar rápido. E aí, nesse caso, uhum, cara, olhando um pouco para o contexto de vocês na Crescimento, eu vejo que vocês têm essa pegada mais da educação corporativa, de se conectar com profissionais que muitas vezes enxergam a educação por uma outra ótica que não a educação a nível básico, no sentido de a formação tradicional, o desenvolvimento educacional tradicional, e isso uhum. obviamente num contexto Brasil, deve criar uma relação que aparecem muitas oportunidades, muitos desafios, e eu queria que você contasse um pouco isso na tua visão hoje, né, nesse momento que a gente já está aí, depois de uma mudança drástica de mercado, agora muita coisa voltando com muito mais até competência e maturidade para o presencial, né, até esse retorno Uhum. quando a gente olha para ambientes físicos, você já percebe que é diferente do que era em 2019, do que era em 2018. Então como é que tu enxerga hoje para esse cenário da crescimento, as oportunidades de vocês se posicionarem nesse mercado e eventualmente os desafios? O que é que hoje você vê, enquanto mercado, que posiciona, que alavanca Uhum. e que dependendo do caso trava o crescimento de vocês? Perfeito, maravilha. Eh, Essa, Luiz, talvez seja das reflexões mais valiosas que a gente tem feito aqui nos últimos tempos, porque eu diria que nos últimos 5 anos, vai, depois da pandemia, talvez o mercado de educação seja daqueles que mais já mudou e mais vai se mudar nos próximos 2, 3 anos. E isso tem exigido da gente uma habilidade, uma ambidestria de olhar o curto prazo, o médio prazo, o longo prazo, olhar o que funciona agora, o que vai deixar de funcionar daqui a pouco, olhar o que a gente está colocando em curso, que não funciona agora, mas vai funcionar daqui a pouco. Então, tem exigido uma capacidade, uma neuroplasticidade nossa muito alta. Costumo trazer aqui que a pandemia nos trouxe o efeito do híbrido, o efeito do online. Se antes a educação era predominantemente feita no presencial, com a pandemia houve uma inversão. Até depois da pandemia, ela acabou assentando em que o mundo online, ele tem quase que a mesma relevância do mundo presencial. Então, hoje, parte das nossas ofertas de soluções educacionais, ela já tem um 50-50 sendo feitas tanto no online quanto no presencial. Também a pandemia acelerou muito o processo dos online assíncronos, aquelas diferentes os diferentes elementos que compõem uma jornada educacional. Há muito tempo atrás, há 10 anos atrás, né, muito tempo, a gente tinha soluções educacionais sendo feitas como modelo presencial, 2, 3 dias de treinamento, tá tudo certo. Hoje é uma jornada, diferentes elementos, síncronos, assíncronos, online e presenciais, é uma jornada que ficou muito completa e complexa por natureza, o que já exigiu da gente uma ressignificação do nosso modelo de negócio, a forma como nós construímos e colocamos educação dentro das empresas. E qual que é o contexto que vem agora pela frente, principalmente depois de 23? Inteligência artificial. Inteligência artificial, eu gosto muito de um paralelo, né, vindo de exatas, como eu venho, de que a computação, lá na década de 70, 80, ressignificou o mundo das exatas, assim como a inteligência artificial está ressignificando o mundo agora dos humanos, né, das ciências humanas. E isso tem feito muita
diferença na forma de fazer negócios de educação. A gente tem conseguido colocar a inteligência artificial para compor as nossas soluções educacionais. Hoje, na nossa sequência metodológica de experiência de aprendizagem que a gente usa, a gente começa a trazer muito o conceito de high touch e high tech, né? O high touch é o lado humano, é aquilo que a gente sempre foi muito bem, é algo que nos diferencia no mercado, é algo que chancela crescimento a ser uma consultoria de educação muito ímpar, porque a gente coloca o ser humano literalmente no centro e faz a educação acontecer no seu entorno para que ele possa se desenvolver. E agora a gente traz o lado high-tech. É o quanto a inteligência artificial, principalmente, não somente essa, mas principalmente essa, consegue fazer com que as soluções se potencializem. Porque hoje nós temos capacidade computacional, através da inteligência artificial, de prover ótimas sustentações de aprendizado, ótimas trocas de mentorias, de coaching, de processos de alavancagem educacional. Então, isso tudo exigiu uma ressignificação do nosso próprio portfólio. Esse ano, a gente lançou duas novas vertentes, duas novas frentes de soluções, aquilo que a gente chama de inovação e de gestão, porque é algo que o mercado tem exigido muito. O mercado hoje ele opera com duas grandes demandas fazendo um drive. Uma no lado muito na gestão, por conta da situação econômica instável, por muitas necessidades de encontrar eficiência financeira, margem, eficiência do dinheiro. O dinheiro ficou mais caro, mas ao mesmo tempo ele está sendo pouco aproveitado. Então tem um lado de gestão muito forte e um lado de inovação em que as empresas estão correndo contra o tempo para não ficar de fora da festa dessa inteligência artificial principalmente. Então também criamos uma frente de inovação dentro do nosso portfólio. Hoje nós temos soluções que faz com que a gente consiga treinar e desenvolver as pessoas dentro das organizações. Considerando o nosso público, né? Hoje a Crescimento é uma empresa que atende empresas, nós somos B2B. Quando muito pouco a gente tem um B2C que é um B2C2B, que ele vai puramente para uma pessoa física que normalmente está experimentando alguma solução nossa para levar para a empresa que trabalha. E nesse conceito, a gente vê uma massa muito grande dessas empresas levando para esses dois grandes tópicos. Hoje nós temos uma solução, e talvez também um dos grandes diferenciais da Crescimento, uma capacidade muito transversal, né, muito integral de falar sobre liderança, de falar sobre cultura organizacional, de falar sobre vendas e relacionamento com o cliente, de falar sobre coaching e mentoring como processos de alavancagem e catapultas de desenvolvimento, por falar de inovação, por falar de gestão, algo que nos dá uma ótica muito extensa, né, uma elasticidade de atendimento muito grande. E por fim, pelo nosso próprio histórico de negócio, isso é muito legal, a gente tem uma capacidade muito cirúrgica de identificar as necessidades dos clientes, que por mais que estejam em um contexto instável, mais inseguro, pouco claro do que vem pela frente, etc, etc, as mesmas dores, os mesmos problemas, eles se repetem. E por vezes a gente consegue fazer diagnósticos muito cristalinos, muito rápidos e prover uma solução muito cirúrgica, né. Temos conseguido prosperar bem nesse universo instável, né, o mundo VUCA, o mundo BANI, o mundo não se cansam de criar siglas para tentar rotular o que que tem pela frente, mas a única certeza é que vai mudar muita coisa ainda, e a gente está reagindo e agindo muito bem nesse estado de prontidão. Boa. André, tem um ponto aqui, nem estava na nossa sequência de perguntas, mas agora que você comentou sobre IA, eu fiquei curioso com a tua solução, por premissa, é uma solução que consegue se adaptar muito ao contexto, né? Então, Uhum, vocês, enquanto consultoria de educação, e o que você acabou de colocar, vocês têm essa facilidade metodológica, mas também esse acúmulo de experiência prática que permite para cada perfil de cliente que você se conecte, você consiga entregar quase uma solução única para aquele contexto, para aquele cenário, para aquela demanda. Considerando já impactos iniciais de inteligência artificial, tu já começa a perceber, e se sim, mais ou menos como o incremento de inteligência artificial pode impactar até na velocidade de crescimento de vocês, né. Então a gente tem, via de regra, quando a gente olha soluções que são mais serviço e não só produto, como historicamente a gente está acostumado a fazer, a gente percebe que a curva de crescimento ela tende a ser um pouquinho mais achatada, porque uhum. demanda pessoas, demanda operações, demanda até espaço físico para poder você operar alguma atividade educacional. Mas como é que hoje
tu já enxerga impactos iniciais que tendem a acelerar crescimento a partir de inteligência artificial? Pô, vários, Luiz, vários. Vou te dar, sei lá, 2 exemplos do começo da cadeia até o final da cadeia. Mas, por exemplo, a inteligência artificial, ela habilitou o efeito escala one-on-one. Vamos começar assim. O que significa isso? Vou dar um exemplo sobre processos de diagnóstico que a gente faz. Rotineiramente, os nossos projetos, né, até pelo fato de conseguirmos ser muito cirúrgico no entendimento da dor daquele cliente, por vezes, a gente roda pesquisas, entrevistas, focus group, a gente faz um grupo de conversa para poder entender o que as pessoas estão passando dentro daquela organização. Até então, isso era um processo humano e você tinha que alocar pessoas para fazer esse trabalho de entrevistas, de olhar quem que está dentro daquela empresa. Então, era muito alfaiate, era algo que era pouco escalável, porque tem um preço envolvido, e pouco rápido, porque você tinha 1 hora de entrevista, é 1 hora de entrevista, e você vai fazer ela quase que sequenciadamente. Com a inteligência artificial, hoje, a gente consegue fazer diagnósticos dentro das organizações de uma maneira muito mais rápida, assertiva e expandida. Porque o que antes nós tínhamos, até por uma limitação financeira do próprio orçamento do cliente, que nos limitar a um grupo de pessoas de 10, 15, 20, por vezes a alta liderança da organização, agora a gente consegue fazer 100% da organização através de entrevistas com inteligência artificial. E ele já compila um relatório, a gente valida, faz uma curadoria, com certeza, cruza com as principais dores que a gente tem entendido que está acontecendo e tem um diagnóstico muito mais enriquecido do que tínhamos até pouco tempo atrás. Então, esse é uma primeira utilização, vamos dizer assim, para conseguir ser ainda mais competente no processo de diagnosticar o que o cliente precisa. Por vezes, até mais cirúrgico do que o próprio RH ou a área de negócio que está demandando esse trabalho tem condições de nos trazer. A gente consegue saber melhor da dor do que eles estão passando do que eles são capazes de nos contar, vamos dizer assim. A outra parte da utilização, a gente pode ir para um caminho lá da sustentação. Então, hoje, quando a gente faz uma jornada de aprendizado, a jornada de aprendizado ela tem incursões, são janelas de tempo que você recorta dentro da vida daquela pessoa. Então, por vezes, 1 hora naquele dia, 3 horas naquela semana, 2 dias naquele mês e assim por diante. Então, repara que a educação ela é feita em fragmentos. Com uma inteligência artificial, a gente consegue fazer um processo de sustentação continuado. Ele pode não ter mais o efeito temporal de inserções, ele pode ter momentos em que você coloca um conteúdo ou faz um treinamento, que aquilo é uma polarização, né? Você dá um V0 e depois você consegue trazer a sustentação. É quase como se a gente olhasse que a gente poderia ter, e a gente está trabalhando nisso, um AI Buddy, por exemplo, uma inteligência artificial que vai acompanhar o Luiz no seu dia a dia, nos seus afazeres, e vai conseguir trazer para o Luiz os pontos que ele deveria estar melhorando com base nos treinamentos, os pontos que são cegos, que às vezes você nem está percebendo e que ninguém vai perceber por você, porque você está trocando com tantas pessoas e a tua janela de tempo é tão estocástica assim que ela não vai ser tão cartesiana. Então, no final do dia, uma IA que pode te trazer os elementos acompanhando você todo o tempo, bebendo da fonte de quem é o Luiz enquanto profissional, em que posição ele está dentro daquela empresa, qual é a aspiração dele, o que a empresa precisa que ele melhore, qual é a posição que ele quer ascender daqui a pouco. A gente coloca tudo isso dentro de uma inteligência artificial e coloca ela para poder acompanhar esse indivíduo dentro do seu dia a dia. É quase como se a gente falasse que a gente tem agora uma sombra, né? Uma pessoa ou um indivíduo, um ser digital que está olhando 24/7 quem é o Luiz e como que ele pode se aperfeiçoar. Isso é um mind-blowing, assim, isso vai reconfigurar o mercado de aprendizado. Por isso que eu digo com muita tranquilidade, né? Quando talvez essa seja dos meus grandes tesões, assim, de estar na crescimento, porque eu estou acompanhando e tendo o privilégio de ver o mercado se reconfigurando. E essa talvez seja das minhas grandes demandas, fazer com que o crescimento evolua suficientemente rápido e assertivamente para esse novo cenário de negócio. Não vai ser da forma como vinha sendo até 2022, 2023. O mundo está indo para um outro caminho muito louco de inteligência artificial aplicada em educação. Cara, isso é muito legal porque e aí eu vou resumir numa frase que você falou,
que a inteligência artificial permite que você cresça no um a um, no individual, e escale esse crescimento no individual. E eu acho que isso é muito poderoso para soluções como a de vocês, porque dá força para que mesmo serviços, mesmo essa estrutura que é mais projetizada, ela possa ter Uhum. uma velocidade de crescimento e esse crescimento ele ser sustentável, ele poder aumentar a taxa de retenção do cliente ali com vocês. Então, no caso de vocês, ou numa relação continuada, ou numa recompra, ou em upsell de novas contratações, de novos treinamentos, de novas capacitações. Então, eu acho que isso é um fator importante que, se bem utilizado, e aí eu faço um parênteses legal, porque você é o cara das exatas, como você falou, você é um cara que vem da tecnologia e você consegue conectar isso agora com a vida humana, né, com o Uhum. desenvolvimento das capacidades humanas e profissionais com tecnologia. Então agora sim, e aí a frase que você falou de a inteligência artificial ela está fazendo essa transformação nos humanos, né, principalmente, eu acho que isso tem muita força e está muito alinhado com esse momento que a gente está vivendo de mercado. Super. André, tem uma é muito comum eu conversar aqui com fundadoras, fundadores, e quando a gente fala sobre investimento, a gente sempre coloca essas pessoas na ótica de quem busca captar investimento, né, quem está ali identificando oportunidades, conversando com investidores ou já captou e já está pensando em próximas rodadas. No caso de vocês passaram por um movimento um pouco diferente, né, então a Crescimentum teve uma ação de M&A com o Cegus Group, né, da França, então vocês fizeram essa fusão. Em 2022, a Frente Brasil trouxe mais uma empresa para se fundir à estrutura. Então eu vejo você numa posição diferente de que eu vejo outras fundadores e fundadores, que é a visão de quem está olhando o mercado e identificando oportunidades de aquisição, de fusão, de integração de serviço ao que vocês já fazem. Claro que isso também está muito ligado à força que o grupo tem, né, ao poder financeiro do grupo como um todo, mas não deixa de refletir uma experiência, uma rotina e uma dinâmica de trabalho diferente do que a gente costuma ver quando conversa com outras startups. Então, na tua visão, qual a importância hoje, agora te colocando de novo na posição CEO, qual a Uhum. importância na tua visão de ter uma estratégia de aquisição, de observar o mercado, observar dinâmicas, tendências, oportunidades que possam compor e dar força àquilo que vocês estão fazendo? Se você quiser usar o exemplo de 22, beleza, mas você pode ir para uma camada mais genérica de dizer assim, cara, eu como CEO, o que é importante para mim, para eu decidir se, como e quando adquirir uma solução que complemente o que a gente faz. Perfeito. Essa é uma das pautas permanentes na minha agenda, Luiz, para ser sincero. Intencionalmente, a gente está sempre fazendo um screening de mercado, buscando potenciais targets, conversando com muitas empresas. A gente fica rodando isso sistematicamente, tanto a nível Brasil, ou a nível países, vamos dizer assim, né, os demais países do grupo, quanto também a nível global, onde a gente tem até uma estrutura de M&A muito estruturada lá dentro da França, com private equity por trás para fazer todo o funding quando necessário, né? Aqui no Brasil, a gente tem algumas teses de aquisição de organização, né? Então, em termos de negócio, a gente fala de teses que vão de complementaridade de portfólio, que foi o que aconteceu em 2022, quando a gente fez a aquisição de uma empresa chamada Posiciona, que era especialista em vendas e relacionamento com o cliente, algo que passou a ser, então, incorporado dentro do nosso portfólio. Uma segunda tese de investimento é tamanho de negócio, então a gente compra uma outra empresa que opera muito parecido conosco, no mesmo segmento, com a mesma reputação, com o mesmos modus operandi, vamos dizer assim, e a gente cresce em tamanho, porque crescer em tamanho é uma forma da gente dar longevidade para a organização, perenidade, sustentação. E uma outra tese mais recente que é de edtechs, né? Tecnologia debruçada dentro do mercado de educação. Essa é aquela que a gente tem visto muitas empresas, principalmente as startups, surgirem e estamos olhando com muito carinho algumas delas para ver o quanto que isso pode, de repente, complementar a nossa própria engrenagem aqui dentro. Mas o que que é importante, né? E talvez seja dos pontos mais sensíveis. Todo o processo de M&A, ele é muito crítico.
é muito complexo, envolve várias variáveis. E talvez dos grandes aprendizados que a gente teve, sendo tanto uma empresa que já foi comprada e fundida com um grupo maior, quanto também comprando uma outra empresa, são sempre os aspectos culturais da organização. Toda vez que você vai fazer um M&A, existe uma necessidade muito grande de fazer não só aquela famosa due diligence, que você vai fazer a parte financeira, administrativa, etc., mas também uma due diligence cultural, para você entender se as pessoas, se a organização do outro lado da mesa está sintonizada no mesmo visão de mundo, na mesma visão de negócio, nos mesmos valores culturais. Porque essa entropia que acontece quando você tem duas organizações que se propõem a se fundir e elas funcionam de formatos diferentes, isso é muito nocivo. Você cria todo o tipo de problema que fica escondido nos bastidores e aquela bola de aço que você vai sangrando a conta-gotas. Parece que nada funciona de uma forma fluida. Então, a gente é muito crítico nesse aspecto. A gente avalia, para não dizer centenas, algumas dezenas de empresas por ano, mas na grande maior parte das vezes, a gente, quando faz uma primeira verificação sobre os aspectos culturais, é a hora que a gente levanta da mesa e fala: não, isso não vai dar certo porque a gente funciona disso, a gente acredita nisso. Essa empresa, por mais que ela tenha todos os pré-requisitos técnicos, financeiros, operacionais, ela não tem a mesma sintonia cultural que nós temos. E esse é um dos pontos que eu tenho por missão ser um dos grandes guardiões, né? Garantir que a nossa cultura organizacional continue forte o suficiente para sustentar a nossa estratégia, e um processo de M&A ele tem que apoiar nessa direção e não ser um detrator disso. Mas M&A é um dos grandes shortcuts assim de estratégia de negócio. Eu gosto muito de uma referência bibliográfica de um livro que se chama CEO Excellence, que é muito bacana, em que ele traz que a grande intencionalidade de processo de M&A faz com que você crie grandes lastros de negócio no médio e longo prazo. Normalmente são através de M&A, seja comprando, seja vendendo, seja se fundindo, qual for o processo em si, que você consegue inaugurar, por vezes, grandes saltos exponenciais de negócio. Você sai daquele processo que fica muito no ganho incremental, no bootstrapping, e vai para uma linha que é muito mais um salto quântico dentro do teu próprio processo de desenvolvimento. Isso é muito legal, cara, porque esse fator de alinhamento cultural e de perfis de liderança e de perfis de gestão é o que gera os grandes problemas no processo de M&A. E é exatamente o que você falou, às vezes a parte financeira tá ok, a carteira de clientes é boa, o produto ele tem eficiência, mas quando você coloca as pessoas na mesa, quando você coloca as rotinas de gestão, quando você coloca o comportamento das lideranças, isso pode criar as divergências que são difíceis de você reverter, né? Então, eu costumo falar muito de M&A olhando para o lado de quem está disposto a vender ou disposto a fazer parte de uma estrutura maior. E uma coisa que eu sempre coloco é, o processo de venda, ele não é o ponto final. Na hora que você bate Uhum, as condições do M&A, você está no máximo a 50, 60% do ponto final. Os outros 50 ou 40% é o tempo que você vai ter para se integrar aquilo que você agora faz parte, né? Então, uhum, fazer parte de uma coisa maior é você entender que você sai de uma posição de eu coordeno o que eu faço, para você pensar, eu vou coordenar o que eu faço, contudo alinhado a uma estrutura maior. E esse alinhamento pede muito de uma nova cabeça empreendedora, você se torna naturalmente intraempreendedor, né? Porque você uhum, traz esse DNA de quem fundou o negócio, mas agora acaba respondendo a outras lideranças ou precisando argumentar e se integrar com outras pessoas. E aí você vai precisar de mais um ano e meio, mais 2 anos, dependendo do tamanho. Eu já vi M&As aí que os fundadores passaram 3 anos na corporação para poder conseguir, de fato, decidir se uhum, permanece naquela posição ou se vão para outras jornadas, fazer outras coisas. Então, esse perfeito. fit cultural, de gestão, de comportamento de liderança, de fato, é um ponto-chave. E eu quis puxar isso do teu lado exatamente por essa experiência, né? A Uhum, experiência de quem está ali na posição de quem consegue adquirir, eu acho que fala muito para quem eventualmente está assistindo a gente agora e já parou para pensar, cara, e se eu vender minha startup, como é que vai ser? E é isso, cara, é um processo que vem uhum, da técnica,
mas depois vem do alinhamento de comportamentos e o fit cultural que a gente fala quando vai contratar pessoas, vai ter que acontecer num processo de M&A também, né. Muito bacana. Perfeito, perfeito. André, e aí ainda aproveitando um pouco dessa posição CEO, eu queria que Uhum, você trouxesse um pouco mais, porque eu sei que não é a sua primeira experiência como CEO, uhum, mas talvez seja a primeira experiência como CEO de uma estrutura do tamanho da que você está hoje liderando, não uhum, só no Brasil, mas integrado à holding. Na uhum. tua visão, qual é o papel do CEO? Quais são as responsabilidades de um CEO nessa posição que você está e nessa circunstância de negócio que você está? E aí eu pergunto muito isso, sempre reforçando que aqui não tem resposta certa. É a tua vivência, os teus aprendizados, o que é que você enxerga como próximos passos para o teu papel nessa estrutura que você está. Perfeito, perfeito, Luiz. Eh, a experiência ela vai deixando cada vez mais claro o papel que se exige de um CEO, né, e eu me faço valer também de muitos bons mentores que me assessoraram e continuam me assessorando para trocas de figurinhas, bate-papos, compartilhamento de problemas, orientações e etcétera. Mas o que a vida tem me ensinado, né, e o que eu tenho visto muito na prática, acho que o o papel de um CEO ele se assemelha muito a um papel de um grande maestro no final do dia, né. Você literalmente é o grande responsável por fazer toda a regência de uma grande orquestra. E isso passa por uma série de detalhes e você vai desde uma manutenção cultural, o CEO é o grande embaixador da cultura de uma organização. Ele é o grande zelador dessa cultura. Se ele não está intencionalmente engajado nessa causa, provavelmente aquela cultura organizacional, ela vai ser uma cultura acidental. Ela vai se criar sem a intenção de que se tenha uma direção, ela se cria nos bastidores. E cultura, talvez agora no Brasil a gente esteja no momento que as empresas estão entendendo o valor que cultura tem na sustentação de uma estratégia. Quando a gente olha a tríade, né, cultura, estratégia e liderança, essa tríade precisa funcionar de uma forma muito conectada. E a cultura é a grande promotora do modo como aquela organização vai funcionar. Então, eu prezo muito pela cultura dentro da crescimento, como eu prezava em ambientes anteriores, nas minhas experiências anteriores. Zelo muito pelos rituais que a gente vem fazendo, quais são os pontos que a gente precisa colocar as pessoas para se integrarem. Em mundo híbrido de gestão, a integração, ela tem se mostrado ainda mais desafiadora. Então, conseguir prover os rituais certos, com as priorizações corretas, com os olhares certos, isso também é um dos papéis que, no nível de gestão, é o que eu gosto muito de fazer. Para o mercado, para o mundo em que a gente está vivendo, e essa talvez seja algo mais particular para o segmento de educação e tudo, é através de mim que eu gostaria que a Crescimento tivesse a possibilidade de se reinventar enquanto modelo de negócio. A gente vinha de um modelo de educação corporativa até 2020. Em 2020, a gente teve uma primeira onda de mudança e agora vem uma onda ainda mais intensa. Então, eu também carrego essa responsabilidade de tangibilizar uma visão de futuro que inaugure mais outros tantos anos de sustentação de negócio, que a gente persevere em um mundo que está exigindo uma reconfiguração de negócio. Então eu preciso assumir esse papel protagonista de também trazer quais são os elementos que a gente vai mudar, deixar de fazer, abrir mão, o que que a gente precisa no final do dia fazer de diferente para conseguir se adaptar, né. Adaptação talvez seja das palavras mais necessárias aí no recorte, principalmente para o mercado de educação corporativa como esse que a gente está passando, né. Então, assim, no final do dia, na tríade de estratégia, cultura e liderança, é algo que eu fico revisitando, isso sim, quase toda semana com os meus próprios rituais. A parte de gestão, pessoas mais do que nunca precisam fazer parte, porque cadeias sucessórias, desenvolvimentos de skill de liderança, desenvolver uns layers para que a estratégia caminhe para o plano tático e operacional de uma maneira muito macia. Isso tudo é parte do modus operandi. Acho que de tudo o que a gente pode colher de melhores aprendizados de papel de CEO, eu complementaria com esse olhar agora de que a gente precisa se reconfigurar para atender um mercado que está mudando drasticamente no curto prazo, né. Isso é algo que a gente tem
investido tempos valiosos aqui. Boa. E eu acho que faz muito sentido, cara. Tem uma palavra que você falou aí que eu acho que é muito importante, duas na verdade. Uma é o que diz respeito ao que a gente fala de liderança servidora, né? Quando você compara o seu papel ao maestro, o maestro ele está servindo ao conjunto, Uhum. né? E a comparação eu acho que ela é muito inteligente, porque um maestro ele não necessariamente precisa saber tocar todos os instrumentos. Às vezes sabe tocar um ou outro, dois, três, mas é importante ali ele saber como combinar os instrumentos para que no final o som tenha um sentido e tenha uma mensagem. E essa comparação que você fez com o maestro, eu acho que ela é muito relevante. Não é a primeira vez que essa comparação surge aqui, o que é ótimo, porque É, mostra que de fato a gente está. Existe um alinhamento de visão para esse papel de CEO, e tem um outro ponto que você falou que eu acho também é muito importante, que é talvez a palavra que fecha essa tua resposta, que é a capacidade de adaptação, né. Então, a gente hoje vive num mercado e a gente falou de IA, a gente daqui a pouco pode estar falando de outras coisas, a gente vive num mercado cuja dinâmica de mudança, de comportamentos, de tendências, acontecem em ciclos cada vez mais curtos, em velocidade cada vez mais rápida. Então o nosso tempo de reação, coordenar as pessoas que estão com a gente a saber o que é prioridade, o que não é, qual onda a gente vai tentar surfar e qual que a gente vai deixar passar, né. Então, assim, hoje a gente precisa tomar decisões que muitas vezes o não surfar algumas ondas pode gerar umas expectativas: "Não, por que que a gente não vai fazer isso? Por que que a gente não vai aproveitar isso?". Porque não é o momento, não é agora, não é desse jeito, e o CEO ele é responsável por definir um pouco desses caminhos, né, e eu acho que você trouxe isso perfeito. muito bem. André, gostou do papo? Cara, adorei, Luiz. Obrigado pela oportunidade. Acho que é sempre muito prazeroso, gostoso ter esses momentos de troca, poder compartilhar, falar de futuro, falar de presente, olhar para o passado, colher os aprendizados. Então, adoro, cara, esse tipo de conversa. Boa, boa. Te agradeço também, velho. Acho que foi muito legal o nosso papo. Foi bom conhecer um pouquinho mais da tua experiência, do que você está fazendo. Acredito que quem chegou até aqui vai ter também alguns insights legais, tanto para o papel de liderança, quanto para enxergar um pouco mercados que precisam de um pouco mais de atenção humana para poder as coisas virarem. Se você hoje está assistindo a gente e você está no ambiente empresarial, você enxerga que a sua equipe precisa se desenvolver, vai olhar o que a Crescimento está fazendo, vai que a solução Uhum. funciona para você, então vai atrás, tenta se conectar com o próprio André, com a equipe dele, para trazer novas competências para a sua equipe e que você possa estar ali também liderando a transformação das pessoas que estão trabalhando com você. Espero que você tenha aproveitado, que você também leia o conteúdo que complementa esse vídeo, né? Então a gente tem mais informações sobre o André, sobre a Crescimento. Vale a pena segui-lo no LinkedIn, seguir o que a Crescimento também está fazendo, para que você possa saber para onde esse mercado e para onde essas discussões da educação corporativa estão indo e que você possa também acompanhar essas mudanças e essas transformações de mercado. E a gente se vê aqui no próximo Papo de Founder. Valeu!